semana que se passou foi uma semana bastante conturbada nos mercados, muita discussão ainda em relação à Europa. A tônica principal da semana ainda foi a Europa e todos os desdobramentos de crise fiscal e tudo mais. Comentou, assim, inclusive, aí do possível fim da zona do euro e tudo mais. Enfim, vários comentários catastróficos acontecendo por aí. O ponto é que o nosso Ibovespa acabou num clima de volatilidade aí, não tendo forças, digamos assim, para num cenário conturbado lá de fora, assumir novas altas, tá? Vale lembrar que na semana passada a gente teve um bom desempenho do nosso Ibovespa comparativamente às bolsas ao redor do globo, no exterior. A gente aqui encerrou uma semana, a gente vai ver uma semana ainda em campo positivo, a gente está ainda numa semana em campo positivo, apesar de toda a confusão lá fora, apesar de toda a dificuldade que a Europa vem passando. Bom, vamos aqui já para a tabela, já para dar uma olhada no desempenho das nossas ações. Bom, como eu falei para vocês, a gente teve a Ibovespa operando praticamente na estabilidade, aí no 0,2, sem grandes sobressaltos na semana, mas como eu falei, lá fora as coisas ficaram mais feias, lá fora a gente viu vários índices acumulando queda ao redor da semana, tá? Já a nossa carteira foi muito bem, a gente teve uma semana bastante positiva, aí a Topix encerrando, enfim, até agora às 13 horas com uma alta de 3,5%, com vários ativos aí sobreperformando o Ibovespa, né? Destaque para MPX Energia, com alta aí de 5,3%. Brasil Foods, mais uma semana de alta, ela que já vem acumulando, já está há bastante tempo na nossa carteira e vem acumulando fortes altas. Redcar, que estreou na semana passada aí com 3,5% de alta acumulado, além de Cosan e Ambev também com um bom desempenho. Então, em geral, foi uma semana muito positiva para as nossas top picks, uma semana de fortes altas aí. E para essa semana que vem, a gente começa uma semana com uma tônica mais positiva, né? Hoje pela manhã eu comentei com vocês que a gente teve aquele pacote, perdão, na verdade não foi um pacote, foi um possível pacote do FMI, um possível socorro do FMI à Itália, que foi comentado, bastante comentado no noticiário ao redor do final de semana. Seriam 600 bilhões de euros que o FMI disponibilizaria para ajudar, para socorrer a Itália e também eventualmente para outros países. Fica a dúvida de onde é que vão sair esses recursos, né? Dado que o FMI não tem esses recursos no seu balanço, hoje não dispõe desses recursos, ele precisaria de um aporte de outros países, tais como China, como o Brasil, por exemplo, e que para isso acontecer, obviamente, que tanto o Brasil quanto China, Índia, enfim, os emergentes, eles iriam também solicitar um maior espaço aí dentro nessa instituição FMI. De qualquer forma, o mercado não está parando muito para olhar se o FMI vai ter ou não, mas se focou nos dados, na notícia positiva, além dos dados da Black Friday, né? Semana passada a gente teve a Black Friday nos Estados Unidos e os dados de venda foram muito positivos, então isso deu fôlego aí para o nosso mercado e a gente vem aí começando segunda-feira num tom bastante animado, num tom de alta, e que a gente acredita que possa perdurar aí para essa semana, dado o nosso desconto relativo, dado que a nossa bolsa se mostra de fato barata e que a gente está iniciando aí o mês de dezembro. Bom, para essa semana, pessoal, fica na agenda, fica como foco aí da agenda, além dessas questões europeias que estão sempre aí permeando, né, já desde de alguns meses a Europa vem sendo foco, e a gente tem ainda quarta-feira a reunião do Copom. Provavelmente o Banco Central deve reduzir em meio ponto percentual a taxa de juros, isso é que o mercado está apostando. Se vier 0,75, a gente já sabe que a gente pode ter uma reação positiva e a nossa bolsa poderia aí acumular novas altas, mas por hora o mercado espera 0,75, que também já é um dado positivo, ou seja, queda na taxa de juros é sempre positivo para o mercado de renda variável. Além disso, na sexta-feira a gente tem dados de emprego nos Estados Unidos, é um indicador bem importante, né? A economia americana ela vem ainda patinando, vem tendo uma dificuldade de mostrar crescimento e eventualmente uma surpresa positiva também poderia sustentar aí novas altas para a gente iniciar esse mês de dezembro aí com o pé direito. Bom, para essa semana a gente opta por fazer uma alteração na nossa carteira, tá? Então a gente retira as ações da Brasil Foods, que já acumularam uma boa alta desde que estiveram na nossa carteira, e em seu lugar a gente adiciona as ações do Banco do Brasil, tá?
Falando um pouco do Banco do Brasil, me chamou bastante atenção quando foi dar um update agora de alguns dados. O Banco do Brasil negocia com um múltiplo preço-lucro, a razão preço-lucro, bastante descontada em relação aos grandes bancos. Quando eu falo os grandes bancos, eu estou falando de Itaú, Unibanco e Bradesco, né, que são bancos comparáveis ao Banco do Brasil. Só para a gente ter uma ideia, esse desconto é de 34%, tá? Quando a gente olha o múltiplo preço-lucro. Quando a gente olha outro múltiplo também importante, que é a relação preço-valor de patrimônio, a gente também vê um desconto bastante significativo do Banco do Brasil, 37%. Tá? É normal que o Banco do Brasil seja tão descontado assim? Certa forma porque trata-se de um banco estatal. O mercado sempre tem um pé atrás, digamos assim, um receio com bancos estatais ou com a gerência política por trás, digamos assim, de uma empresa estatal. Ainda assim, um desconto de 34% PL 37% é demais, né? Então a gente acha que de fato o mercado exagerou a mão e a performance do Banco do Brasil também vem bem aquém do próprio Ibovespa e até do índice financeiro. O banco esse ano acumula uma queda 5 pontos percentuais superior ao índice financeiro, o que a gente também acha injustificado, dado que o banco continua apresentando um crescimento de carteira de crédito na casa de 20%, em linha com os demais bancos brasileiros, uma rentabilidade também acima de 20%, também em linha com os demais bancos brasileiros, Itaú, Unibanco e Bradesco. Então a gente vê isso como injustificado. Um trigger positivo para as ações do Banco do Brasil, tá? São a retirada de medidas macroprudenciais. Lá no final de 2010 e no início desse ano, o governo começou a adotar várias medidas macroprudenciais para controlar o crédito, ou seja, tentando fazer a economia crescer mais devagar, porque a inflação estava incomodando naquele momento. O que acontece? A inflação ela parece estar sendo controlada, especialmente por conta de um cenário externo mais adverso, e abre-se aí espaço para o governo retirar essas medidas macroprudenciais, o que seria muito positivo para todos os bancos, tá? Para o setor financeiro como um todo. Recentemente até o governo já reduziu a exigência de capital para as operações de curto prazo. Exigência de capital que as instituições financeiras têm que manter para operações de curto prazo. Então, ou seja, abrindo espaço para uma maior alavancagem das instituições financeiras, um dado que foi positivo para as instituições financeiras e que tende a continuar tendo outras notícias nesse sentido, tá? Então, por isso a gente retira a Brasil Foods, que segue com bons fundamentos, mas que já teve uma boa performance desde que entrou na nossa carteira, e adicionamos aí a Banco do Brasil BBAS3. No resto da nossa carteira, a gente mantém inalterado com Ambev, MPX, Cosan e Reddicar, e a gente acredita que assim a gente está muito bem posicionado para se aproveitar eventualmente de uma semana mais positiva. Bom, pessoal, então dando encerramento aqui a nossa apresentação, um relatório completo, que hoje é um panorama semanal, né? A gente tem um comentário macroeconômico, tem análise gráfica. Hoje a gente juntou o relatório da Topix com um panorama semanal para ter um relatório bem mais completo. Então você, cliente, acesse e dê uma olhada nesse novo relatório, inclusive um novo visual, que a gente entende que atende muito mais às necessidades do nosso cliente. E ficamos aqui até a próxima semana. Obrigado a todos.